Senta aqui na frente, chega aqui, vem mais para cá, por favor. Então, o senhor falou de 3 segredos que nós precisamos ter para que a gente alcance o crescimento. O primeiro segredo é o foco. O que é foco? Pegar uma força dispersa e colocar em uma direção. Foco é como adubo. Onde você foca, cresce. Toda vez que você foca errado, desanima. Toda vez que você foca certo, anima. Segundo, o relacionar. Relacionamento primeiro com Deus e o segundo, relacionamento com as pessoas. E o terceiro, que depois só mudou, era a ação. Tem poder quem age. Agir certo na velocidade certa. A igreja, ela não é organização. A igreja é organismo. E o crescimento vem de Deus. Eu coloquei, onde você precisa colocar um exercício que o senhor fez com a gente. Onde você precisa colocar adubo para que a sua igreja cresça. Eu preciso colocar meu foco nas visitas de pessoas que se afastou. Orando pela lista que a gente tem, pela lista telefônica e mandando mensagem. Terceiro, o que tira seu foco? O segundo, né? O terceiro. Não. O que você precisa dizer hoje? Um sonoro não. E a missão tem uma visão. Show de bola isso aí. Então, com base lá em 1 Coríntios 3, havia contenda dentro da igreja, né? E ele diz, quem sou eu, quem é Apolo? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? De Deus. De Deus. Então, quando você planta e rega, ou seja, você faz o que deve fazer, então não precisa o pastor ficar desesperado, não precisa ficar ansioso. O pastor não precisa sofrer com depressão. O pastor não precisa ficar rolando na cama de um lado para o outro, porque eu não estou vendo o resultado. O resultado vem de Deus quando você faz o que você tem que fazer. O terrível é quando o pastor sabe o que precisa fazer e não faz. Ele sabe o que ele precisa plantar, mas não planta. Ele sabe que ele precisa regar, mas não rega. Aí ele não faz o que ele precisa fazer e ele fica na expectativa de quê? Do crescimento. E aí o crescimento não vem e ele fica o quê? Frustrado. Aí ele sai da igreja, vai trabalhar, vai para a oficina. E... o Espírito Santo não brinca, ele está aqui falar alguma coisa. Então, onde você precisa dizer o sonoro, não. O exercício, vocês fizeram o exercício? Eu queria que alguém recitasse aí. A gente não pode desperdiçar essas reuniões. Eu preciso ouvir o que vocês estão fazendo, como estão fazendo, porque isso retroalimenta. Isso dá um poder de fogo incrível, né? Isso aí. Onde você precisa colocar o foco? O foco é um adubo, né? Onde você coloca, cresce. O que tira o seu foco? Aí você notou aí o que tira o seu foco. O que você precisa dizer um sonoro não. Quem pode aí falar alguma coisa do seu exercício que você fez nessa semana que você viu de motivação, de resultado? Você fez o seu? Pode ler alguma coisa aí para nós? O que você precisa colocar adubo para esses 6 meses? Né? No meu caso aqui, eu falei relacionar. Primeiro passo, relacionar com os obreiros, né? Com o pessoal aqui da sede, fortalecer os laços. Relacionar por causa da relação. E tornar uma voz, como pastor da sede, tornar uma voz como uma voz coesa, a mesma voz de unidade, como a voz do Bispo Santos, né? Para que não haja conflito, para que não haja isso, não. Justamente para que não haja isso, eu sou do bispo, eu sou do pastor, não. Então, uma voz coesa. É o meu foco, esses 6 meses. Não. Não, só vou ouvir se for o bispo. Então, assim, sempre tem, então, assim, fortalecer. É algo que eu preciso trabalhar, é o adubo que eu preciso colocar, para que entendam que o que foi feito está sendo feito, da parte da liderança, e tem que ser obedecido, independente de quem falou. Como é que vocês acham que resolve isso? Que quando a equipe fica, foi o bispo, foi o pastor que falou. Como é que vocês acham que a gente deveria resolver em uma situação? Por exemplo, eu não vou fazer porque não foi o bispo que falou. Vocês estão aqui na igreja.
E aí você tem uma equipe de obreiro aqui. Aí o obreiro ouve o pastor e fala, ah, não, isso é coisa do pastor, eu não vou fazer. Ah, não, o bispo mandou fazer, vamos fazer porque foi o bispo que mandou fazer. Como é que você resolveria isso? A gente tinha uma equipe, a gente não tinha esse problema, porque quando vinha falar com o senhor falava, não, tem que falar com o pastor Luciano. Então, não tinha... quer dizer, se eu falei com o pastor e o pastor disse sim, a pessoa não vai pensar que vai falar com o bispo e o bispo vai falar não, porque o pastor já disse sim. Então, era bacana, não tinha problema. O relacionamento. Relacionar bem com os obreiros ao ponto que eles entendam da unidade, né? Então, relacionamento é tudo também. Segundo, o que tira o seu foco, né? Sonolência, falta de agenda e mapeamento. A luta que você tem diária, às vezes dormir, o cansaço. E o mapeamento. O mapeamento ele vai dar o norte, como a gente tem aprendido nas nossas aulas, mapear onde é que você quer chegar, mas para você chegar você precisa do mapa. Então, o que é que vai começar por onde? Então, eu discerni para essa nova etapa, tem que focar nisso, mas tem que ter um mapa. Como que eu vou fazer isso? Aí o mapeamento que eu estou traçando, que é as escalas, as metas, né? E o que você precisa dizer um sonoro não, para mim mesmo, não é que eu fico dormindo até tarde, mas assim, às vezes impede você de ler, impede de crescer. Quem é que vai... Vai também da autoridade de voz do pastor. Por exemplo, o pastor fala assim, faz tal algo. Aí eu falo assim, pastor, pode fazer isso? Ele fala, não, vou ver com o bispo, não sei, fica em dúvida. Depende da posição do pastor. Se ele tiver posição e firmeza, flui. Senão, se o pastor já fica meio baqueado que tem que ver, mesmo que ele tem que ver com o senhor, ele tem que ver com o senhor, mas ele não passa isso. Você tem os departamentos da igreja. E vez por outro, o líder de departamento fala e a pessoa não obedece, porque não é o pastor Marco que falou. Não é o pastor Lidione, não é o pastor Luciano. Então a pessoa acaba ignorando isso, porque para ele só tem uma voz, que é a voz do pastor. Como é que a gente resolve isso? Toda igreja acaba tendo esse probleminha. Não é o bispo que falou, não é o meu pastor que falou, foi o líder A, B ou C, do departamento A, B ou C, então eu não vou obedecer. Ou ela nem declara que vai obedecer, ela só fica, mas não faz. Já sabendo que isso acontece, na reunião de obreiros antes do pastor chegar, eu já falei sobre a maturidade e na questão de estar obedecendo a liderança, as mudanças, estar de acordo com as mudanças que acontecem, e que até nós... vamos seguir a ideia do pastor, se o pastor quiser mudar, porque ele vai estar abrindo novos caminhos. A gente tenta de um jeito, tenta de outro, e a gente percebe a maturidade no corpo da igreja quando está disposto também a mudar, adaptar a algumas mudanças, estar ouvindo a voz da liderança. Então, a preparação antes também, para o povo da igreja estar consciente de que quem está vindo com a liberdade de fazer, da maneira dele, do jeito, com as ideias dele, e que recebeu de nós essa liberdade também, para não ficar, será se o bispo está sabendo, a bispa está sabendo? Ele tem a liberdade. Já recebemos gente dos bairros para falar de vocês, mas nossa posição sempre é a qual? Aí fica sem, a pessoa não tem, nós não somos loucos, de dar munição para a pessoa, de chegar, não, moço, aquele pastor Marco, ele é cabeça dura mesmo. Não, mas foi bom, se tiver mais coisas, você me passa. Se eu fizer isso, eu estou criando uma rebelião, um foco para ele e mais tarde para mim. Então vai ser um cara que... Então, quando vem, às vezes o que a pessoa fala tem até sentido, né, Thaís? Tem gente que vem e fala, isso, a gente vê até que tem sentido. Já teve caso de ver e a pessoa comentar isso. Ele fala, puxa, tem sentido. Mas mesmo assim a gente dá uma orientação à pessoa, de uma forma inteligente, que ela entenda que ela é importante ali, que ela está ali às vezes para poder cobrir a falta do pastor, de repente, ou não criar aquilo, senão vai virar uma caçadora de problemas dentro da igreja. Vai ser aquela detetive, vai ficar procurando isso e aquilo outro, e aí a gente não pode alimentar. Olha, gente, rebelião, fofoca, pecado, ele nunca começa grande. Todo problema não começa grande, o problema começa pequenininho, é um bichinho.
Nunca esqueça disso, porque isso sempre acontece na igreja. Isso acontece em reunião pastoral, em grupo de pastores, grupo de obreiros, de missionários, na igreja, no ministério geral. Todo problema que o apóstolo sofreu mais tarde, esse problema que ele sofreu mais tarde, ele não nasceu grande, ele começou como? Pequeno. Então, enquanto estiver pequeno, você tem controle. Problema, enquanto está pequeno, você tem controle. Depois você deixa... É aquela aula que nós passamos. Que tipo de líder você é? Estão lembrados? Me acha ela aqui, vê se tem alguém aqui. Vê aqui. Começou pequeno, você tem que... É igual as baratinhas. As baratinhas estão começando de novo aqui na base, não está? Está começando de novo as baratinhas. Teve um tempo aí que não estava dando conta, estava cheio, que quando abria a igreja de manhã, tinha um missionário aqui que já estava botando o nome dele, era Joey e as baratas. Que tipo de líder nós somos? Existe o líder proativo, reativo, e negativo. Véio. Então, proativo, qual é o líder proativo? O que é que ele faz? Qual é a característica de um pastor, de uma liderança proativa? Ele antevê o problema e ele age. Antes do problema, é o líder proativo. Esse é o ideal. É o ideal para todo pastor, ser proativo. Você tem que ter um olhar clínico e identificar, falar, hoje, por exemplo, eu fiquei sabendo de uma situação que teve problema, que eu já sabia que ia dar problema antes. Mas eu não fui proativo, eu deixei acreditando que a coisa ia mudar. Ô bispo, e se eu for proativo e chamar e o negócio não dá certo e piorou, é melhor ele piorar com foco pequeno e não contaminar as demais, do que ele piorar quando tiver com o quê? Com foco grande, já tiver autoridade, influência, aí você perde o controle e aí a situação vai ficar terrível. Então, o líder proativo é aquele que antevê o problema e reage, né? E age, não reage não, ele age. Segundo líder, reativo é aquele que o problema acontece e ele diz, não, eu vou lá. Ele vai na casa da pessoa, ele senta, ele chama o obreiro. Depois que a bomba explode, o ladrão entrou, ele vai lá e põe o cadeado, ele está aqui, arruma as portas. Não, o ladrão entrou, nunca mais vai entrar não. Ele é bacana, porque ele reage. Porque pior é o terceiro tipo de líder, é um negativo. Ele nem reage, ele fala, é assim mesmo, esse povo é complicado. Ixi, tem jeito não. Entrou, roubou a porta. Deixa aí, Deus toma conta. Agora eu quero ver quem é que vai arrombar mais. A porta já está arrombada, não precisa nem mexer mais, deixa quieto. Então é aquele líder negativo. Tudo que ele vê, só vê o lado negativo. E ele não faz nada. Então nós temos como identificar a situação enquanto está novo e resolver esse problema o mais rápido possível e solucionar. É igual aquela história do interior de Minas. Cara nativo, no meio do mato, nunca tinha ido numa capital. E foi a primeira vez que ele estava indo numa capital. E aí ele sai do meio do mato. E aí ele já ouvia história, rumores, como que era a cidade, como que era uma capital. Ele já ouvia dos seus antepassados, mas eles mesmos... Então, o pai e o filho falaram, não, nós vamos sair do meio dessa mata e nós vamos encontrar o tal dessa capital. E foi no meio do mato. Eles foram andando, dias e dias andando, encontraram a linha do trem. Quando encontraram a linha do trem, aquilo no meio do mato cortado, e eles começaram a seguir a linha do trem. É aqui que disseram que se a gente seguir aqui, vai sair numa capital. Então os dois começaram a andar na linha do trem. Andando, o dia inteiro andando. À tardezinha, eles estão vendo um barulho. Pu, pu. E eles olham para um lado, olham para o outro, o coração começa a acelerar. Rapaz, quando eles olham para trás, está vendo o trem, a coisa mais louca do mundo, soltando fumaça, apitando. O pai e o filho entram no meio do mato e sai torando o mato para dentro e o trem passa e apitando. E eles saem torando o mato, eles param no meio do mato escondido e olham e vê os vagões passando. E os vagões passando. E eles nunca tinham visto aquilo. Nasceram e foram criados no meio do mato. E pela primeira vez estão vendo aquele trem passando. E uns 10 minutos, tamanho era o trem, passou. E eles continuaram na linha do trem, olhando um para o outro, assustados. Meu filho, você já viu? Meu Deus do céu. E eles continuaram. Chegaram na cidade, ficaram impressionados, os prédios.
Não conhecia prédio, vivia no meio do mato. Cidade, civilização, gente. E gente de um lado e do outro. E o tanto de carro, eles admirados. E eles passando assim nas lojas, olhando os brinquedos. E eles estavam encantados com tudo que eles estavam vendo na cidade. Aí eles pararam numa loja só de brinquedo. E viu lá o quê? Um trenzinho brincando. Loja de brinquedo. O filho olhou para o pai. Pegou um porrete desse tamanho. Quebrou o trem, tudo esbagaçou. A dona da loja: você é maluco, seu doido, chama a polícia. Tira ele, e veio polícia e juntou gente, ele querendo esbagaçar. Ele falou: o que é? Isso tem que matar enquanto tá novo, depois que cresce e sai acabando a cidade. Isso aqui tem que matar. Ele viu pequenininho e falou: isso aí quando cresce não tem quem segura, senhora. Tem que matar é agora. Então, rebelião, fofoca, pecado. Pecado é assim também, é um trenzinho pequeno. Na hora que depois que cresce, você tenta largar, não consegue. Fofoca dentro da igreja, depois que cresce. E diga-se de passagem, nós temos o nosso canal no YouTube. Já foi para o canal a mensagem da fofoca? A família de Clóia. Está no YouTube. Foi no aniversário do ano passado, já bem recente da situação. A gente traz uma mensagem sobre rebeliões e tal. Muito boa para você passar e passar para os obreiros que estão ouvindo a mensagem. A gente achou ela aqui no Facebook e subiu para o canal. Está no nosso canal no YouTube. Então, fofoca, rebelião, essas coisas, você tem que chegar aí na raiz do problema. Tem um problema na igreja, tem que ir logo na raiz. Diga para o seu vizinho, diga: se crescer dá problema, irmão. Gênesis 12 diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra em que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te multiplicarei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Verso 4. Partiu, pois, Abraão, ou Abrão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara. E Ló foi com ele. Se encerrasse aqui, a história era uma. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe ordenara. A história era uma. Mas diz assim: como o Senhor lhe ordenara, vírgula, e Ló foi com ele. Porque Ló foi, sem ser chamado, sem ser enviado por Deus. Claro, Abraão é o pai da fé monoteísta para as 3 maiores e principais religiões do mundo. Ele é aquele que trouxe o modelo de fé que produz resultados para mim e para você. Você quer se espelhar na fé de alguém, no monstro sagrado do passado, se espelha na fé de Abraão. Ele é respeitado no islamismo, no judaísmo e no cristianismo. E é ícone para essas 3 maiores e principais religiões do mundo. O chamado de Deus para Abraão, quando Deus diz para ele sair de Ur dos Caldeus, é um chamado incrível. E esse chamado aqui tem um paralelo com a minha vida e com a sua vida, com o nosso chamado. Porque todo chamado de Deus requer renúncia de alguma coisa. Eu não acredito em alguém que diz: eu tenho um chamado, mas eu não tenho disposição em abrir mão de nada. Eu sinto muito, mas não tem como eu acreditar em uma pessoa que diz: eu tenho um chamado de Deus, e não abre mão de nada em função desse chamado. Ela tem o chamado vem de chama, de labareda. Ela está incendiada pela voz de Deus que está dentro dela. Tem gente perturbada, tem gente que dorme à noite e fica sonhando, porque ele deveria estar na obra, deveria estar fazendo. Gente, o tanto de gente que esteve na obra e saiu da obra, e nunca vão ter paz, porque negou esse chamado. A voz ecoa lá dentro. O cara que foi chamado para fazer a obra, ele não vai ter paz enquanto ele não estiver fazendo exatamente aquilo que Deus mandou ele fazer. A nossa felicidade, mesmo com luta que a gente passa, com dificuldade, sim, mas a nossa felicidade está fazendo exatamente aquilo que Deus mandou a gente fazer. Pega qualquer um de vocês que tem chamado. Eu estou falando de quem tem. Quem não tem, não. Eu estou falando, pega qualquer um de vocês que tenha chamado e coloca qualquer um de vocês para fazer qualquer coisa que venha dar muito certo. Vocês dizem: estou bem, ganhei dinheiro, rapaz, eu estou arrebentando aqui.
no fundo, você vai bater uma tristeza, uma crise existencial. Porque você vai dizer assim, está indo bem, está dando tudo certo. Mas, poxa vida, eu não sei. Parece estar faltando alguma coisa, porque você não vai se completar. Não vai se completar. Vocês entendem isso? Não se realiza. Você diz, está faltando alguma coisa. O que está faltando? Obedecer à voz do seu chamado, estabelecer o propósito pelo qual você foi criado. Diga comigo, eu fui criado por um propósito. Diga para o seu colega, diga, você foi criado por um propósito. Não existe ninguém que Deus permitiu vir a esse mundo que Deus não tem um propósito na vida dessa pessoa. Na sua casa tem guarda-roupa, tem geladeira, tem fogão, cafeteira, máquina de lavar. Então, cada móvel, cada utensílio que tem na sua casa foi criado com... Qual o problema que o guarda-roupa resolve? Qual o problema que a geladeira resolve? Qual o problema que o fogão, seu fogão resolve o problema? Resolve. Qual o problema que a máquina de lavar resolve? Hoje a Bispa Aurélia ligou de manhã. Ô bispo, lhe tirei da oração, né? Eu falei, e aí? Não, só estou ligando para perguntar duas coisas. Você já tem máquina de lavar? Eu falei, tem. Então tá bom. Tem mesa de jantar? Eu falei, tem. Então tá bom, obrigado, Deus abençoe. Eu falei, Deus, era para dizer o quê? Se Deus não tem... Ele fica com aquela... Mas tinha que ter, isso aqui tem, né? Com aquela sensação, se dissesse, não, então tá chegando aí. Não é? Não tem, mas bispo, tá velhinha. A Thaís, quando põe a máquina para lavar, as roupas para lavar lá, ela põe um forró e a máquina já vai dançando sozinha. Mas é isso aí. Cada utensílio que foi criado para resolver um problema. Então você foi criado por Deus para resolver um problema. Sabe, uma coisa que eu estou batendo muito no coach, e eu amo isso, estou amando de coração mesmo isso, é tentar ajudar as pessoas. Eu digo tentar porque não depende só de mim, depende da pessoa. Ajudar essa pessoa a descobrir o propósito pelo qual ela existe. Aí eu faço aquelas perguntas básicas. Qual a dor que você resolve? O que se você fizer, você faz com prazer, que você tem tanto prazer no que faz, que o tempo voa? O que você faz dentro da igreja, que se você for fazer mesmo, você tem tanto prazer que a igreja não precisa nem te pagar? Você não faz por dinheiro, você faz por prazer. Aí a pessoa vai e diz, é isso. Não, eu gosto de fazer isso. Quando a pessoa diz, eu gosto de fazer isso, o Dr. Mike Murdock diz, está ali no livro dele, o designo. Uma coisa que é show de bola. Eu vejo o pessoal sempre mencionando isso, até nas palestras de coach. Essa é uma frase do Dr. Mike Murdock. Ele diz o seguinte, que aquilo que te traz dor, a dor é um sinal de um chamado para você resolver. Aquilo que dói em você é um sinal de que Deus quer te usar para resolver aquele problema. Exemplo, o cara não suporta ver injustiças. O cara, quando vê essa questão de injustiça, ele fica indignado. O cara pode estudar direito para ser um advogado, para resolver essas questões das injustiças, porque é um sinal do chamado dele. Você que tem um ministério de libertação, pastor, quando a gente começa no ministério de libertação, obreiro, nosso apelido é colocado de quê? Caça-demônio. Ixi, tudo dele é o diabo. Já viu? Tudo desse menino é o diabo. Tem gente que critica quando vê um obreiro e fala, rapaz, você viu, manifestou o demônio. Moço, fala mais de Deus, você só fala no diabo. Mas é o dom dele, é o chamado, é o problema que ele resolve. Já tem um outro que já é o Benihim, é a unção do Espírito Santo, é o chamado. É aquilo que mexe com você. Você foi criado por Deus para resolver algum problema. Tem um problema que você resolve. Eu não posso ser um pastor que eu faço tudo. Eu tenho que descobrir qual é o problema que eu resolvo. Amém ou não amém? O chamado é isso. Deus nos chama para fora. Ele disse, sai da tua terra, sai da tua parentela. Chamado tem que ter renúncia. Não existe chamado sem renúncia. Aí ele abre mão da terra, da parentela. Aí Deus disse, vai para a terra em que eu te mostrarei. O chamado precisa ter coragem de ir para um lugar onde eu não sei onde é. Uma pessoa que diz, eu tenho um chamado, mas eu estou procurando, bispo, a minha estabilidade financeira. Eu não consigo entender. Respeito,
os pastores que têm que parar. Eu respeito os pastores que entregam o microfone, entregam a gravata e dizem: eu vou trabalhar porque eu já tenho tanto tempo na Missão Mundial Servo, mas eu não tenho garantia de futuro. Eu não tenho garantia de estabilidade. Qual é a garantia que eu tenho que eu vou me dar bem? Então eu vejo, eu ouço o pastor, às vezes a esposa fica na cabeça do cara: tem que sair da obra. Esposas vão prestar conta com Deus, que está matando o ministério. Ao invés de ser um cooperador, um coadjuvante, é um instrumento do diabo para matar o ministério do cara. O marido às vezes não está bem, está com a cabeça cheia de coisa, o diabo tentando cabeça. A mulher, ao invés de ser a mulher sábia, não, ela é sabida. Não, vamos, porque ela faz ele entender que isso não tem futuro, que isso não tem garantia. Mas o evangelho é isso mesmo, não tem futuro. Qual é a garantia que eu vou ter? A garantia é a fé, porque Deus vira para o pai da fé e diz: sai da tua terra e vai. Isso é chamado, é ter coragem de abrir mão de valores e ir ao encontro de outros valores que são maiores, ao meu modo de ver, do que os valores que eu estou deixando. Eu estou deixando terra, eu estou deixando fazenda, eu estou deixando patrimônio. Ele teve que deixar valores financeiros, ele deixou valores emocionais, porque o apego da família e a saudade do papai e da mamãe. Valores emocionais, valores afetivos, valores familiares. Você já pensou? O cara cresceu naquela cidade há 4.100 anos atrás. Há 4.100 anos atrás, Ur dos Caldeus era Nova York de hoje. Todo mundo sonhava ir para lá. Segundo o livro dos judeus, era o metro, o pedaço de terra mais caro do planeta. Foi de onde Abraão saiu. Abraão saiu da metrópole. Abraão não saiu de um lugar isolado, não. Ele saiu de uma metrópole da época, de um lugar de estabilidade, de confiança, de segurança, de riqueza, de tudo, de segurança que o povo tanto busca hoje. Deus disse: sai da tua segurança e vem para a minha segurança. Sai daí, aonde você está na zona de conforto, confortável, e vai. Vai para onde? Para a terra em que eu te mostrarei. Onde? Não sei. Deus não disse: vai para a terra em que eu te mostrei? Te mostrei? Não. Gente, pastor, eu vi um pastor uma época dizendo, ele não está mais na Missão Mundial Servo, ele disse assim: Bispo Santos, você é um otário. Ele usou essa expressão, eu fiquei chocado. Você está aí fazendo cruzadas, rapaz, garante seu pé de meia, garanta a sua vida. Invista na sua vida. Garanta seu pé de meia. O apóstolo Daniel daqui a pouco dá um pé na sua bunda, te manda embora. Você sai daqui com uma mão na frente e outra atrás. O Espírito Santo, na hora. Sua dependência é do apóstolo Daniel ou de mim? Sua fé está em quem? A sua confiança está em quem? Irmão, se sua dependência é de Deus, não tem bispo Santos que para você. Eu posso ser contra esse pastor, eu posso ser contra você. Se você está dependente de Deus, Deus vai fazer você prosperar e crescer. Ainda que eu seja contra você. Ainda que o apóstolo seja contra você. Sai da zona de conforto. Sai do habitat seguro. Sai do pedaço de terra, do metro quadrado mais caro do planeta. E vai para onde eu te mostrei? Não. Para onde? Te mostra. Isso é fé. E a Missão Mundial Servos, eu lamento em dizer, 99%, eu digo isso assim, na minha alma mesmo, sem nenhum medo, sem nenhuma dúvida, 99% dos pastores não tem coragem de viver essa fé. E eu luto, viu? Eu vou te dizer. Eu luto, que às vezes eu ouço de um e de outro. Eu luto para não me contaminar. Para não viver pelo que eu vejo. Para ir, eu vou para ali, ó. Até no remanejamento pastoral. Até em remanejamento pastoral, fica um tentando combinar com o outro, para tentar falar com o apóstolo, para poder ver assim, ó, aquela igreja lá é melhor. Meu irmão, se isso for acontecer comigo, a obra acabou para mim. A Missão Mundial Servos terminou para mim. O gostoso de uma obra é você sair de um lugar seguro, de uma igreja boa, e o apóstolo falar, vai lá e pega uma do zero, e você ir sem murmurar, e você ir feliz, com a mesma paixão do início. Eu vou, porque Deus está mandando. Deus está mandando, Deus tem uma obra na minha vida ali.
No dia que isso mudar na minha cabeça, acabou. A obra para mim, ela deixou de ser obra. Isso aqui deixou de ser o corpo de Cristo e virou uma organização. Eu estou ali para me dar bem. Eu estou ali porque eu quero articular para me dar bem. Vai para uma terra em que eu te mostrarei. Você sabe o que é isso? Sair de um lugar seguro e ir para um lugar inseguro é andar pela fé. Quem mandou? Deus. Quem mandou? Deus. Ele me sustenta. Glória a Deus. Se Deus te mandou, meu irmão, Deus é contigo. Glória a Deus. Onde você foi, Deus está contigo. Está lá e fala assim: Deus, olha essa igreja, como é que ela está. Olha como é que eu peguei essa igreja. Obreiros contra, gente falando mal e não sei o quê. Mas foi Deus que mandou? Você tem dúvida que nós estamos aqui em Goiânia? Você tem dúvida se foi Deus que te mandou? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida acerca de que Deus nos enviou aqui com um propósito que Ele tem nesse lugar. Glória a Deus. Nós viemos para resolver algum problema nesse lugar. Deus nos enviou a uma terra, nós não conhecíamos. Deus disse: vai. Ele tem uma grande obra através dessa obra aqui nesse lugar. Você crê nisso, não? Está difícil de crer, às vezes o problema não deixa a gente ver o depois. Vai, Abraão, para uma terra em que eu te mostrarei. Eu imagino Abraão virando para o pai dele: papai, mamãe, estou indo agora fazer a obra. Aonde, meu filho? Na Missão Mundial César. Quanto que vai ser seu salário? Fazer a obra, qual o futuro? Não foi o que minha mãe falou comigo também? Meu filho, qual o futuro disso para você? Você faltando 4 meses para terminar seus estudos. Seu primo estava certo. Fizeram lavagem cerebral mesmo. Você está doido. Você não é normal. Tudo agora é essa igreja. Tudo agora é esse ministério. E o outro disse assim: você tem um carro? Você não tem nenhuma bicicleta, meu velho. Vê lá se seu pastor não tem um carro zero. Tem ou não tem? Aí eu fui gaguejar. Tem, não estou dizendo. Tu não tem nada, ele tem. É porque esquece que você estava na droga. Esquece que você ia ser instrumento do diabo em qualquer lugar. E aí parece não, o diabo cega, joga uma cortina. E a pessoa quer dinheiro. As pessoas querem segurança. E homem de Deus, mulher de Deus, que fica atrás de segurança, a gente só apanha, só quebra a cara. Nossa segurança é Deus. Quando Deus olhar para a gente e ver que o nosso coração está nele, Ele nos sustenta, Ele nos cuida. Bicho, mas e um carro, uma casa? Ele vai nos dar muito mais do que isso. Só que o nosso coração não é isso, a nossa ânsia não é essa. A nossa missão é resolver problema, é ganhar almas, é tirar as almas da garganta do inferno, encher a igreja, saquear o inferno e povoar o céu. Dê um aplauso a Jesus, porque isso é forte. É ou não é? Quando nós perdemos essa visão, coragem de sair, perdemos essa coragem, o medo de nos lançar, então aqui também o nosso ministério está afogando. Aí a gente vai procurar um empreguinho mesmo, para poder ter uma estabilidade, ter uma garantia, porque o amanhã a gente não sabe, vai que não dá certo. Aí você fica dividido e coração dividido, o trem não flui, né? Lembrei que agora você falando do carro, da casa. Isso é o sonho de todo mundo, né? Mas se tudo isso estiver na nossa missão, Deus vai nos dar, né? Porque se a missão do cara for salvar vidas no mar, ele não vai precisar de um carro, né? Vai precisar de uma boa roupa de mergulho. O que tiver na sua missão, Deus vai acrescentar. Se for fazer parte da missão, vai vir. Abraão, além dele largar tudo, ele ainda foi mal acompanhado. Ele foi com um intruso e uma mulher estéril que ele tinha que ser fiel. Ele não tinha expectativa de futuro nenhum, porque uma mulher estéril, como que ele ia continuar com a descendência dele, com o nome dele, que isso antigamente era tudo, não é? Para pensar. O sonho, você falou do sonho aí. Você tem sonho, nós temos sonhos. Mas quando você realiza os sonhos de Deus, Deus vem e realiza os seus sonhos. Os meus sonhos estão no reboque. Os sonhos de Deus primeiro. Qual é o sonho de Deus? Deus, eis-me aqui. Aí Deus fala: qual é o teu sonho, meu filho? Você é filho? Você tem filho? Então a relação é essa. Quando o seu filho realiza seus sonhos, qual é o pai que vai resistir realizar os sonhos desse filho? Então Goiânia é um sonho no coração de Deus acerca dessa obra. E nós viemos aqui. Sai, vai para onde? Para um lugar onde eu vou te mostrar. Aí vem as promessas, aí em seguida vem as promessas. E de ti farei uma grande
nação. Olha aí. O que você tem, pastor? Eu tenho promessa de Deus na minha vida. Você vai para onde? Vou fazer a obra de Deus. Mas você tem o quê? Eu tenho promessa. Diga para o seu colega, diga, eu tenho uma promessa. Você tem uma promessa de Deus? Você já pensou, eu estou aqui em Goiânia, você tem o quê? Desacreditado, humilhado, vilipendiado, desacreditado por tudo e por todos. Mas você, dentro do seu coração, você fala assim, poxa, Deus me deu uma promessa. Não te alegra? Não anima qualquer um, não levanta qualquer defunto da cova, quando você olha para dentro de você, desacreditado, porque quando a gente olha para as pessoas, para todo mundo à nossa volta, a gente cai, mas quando a gente olha para aquele que prometeu, irmão, você pode estar lá embaixo, quando você lembra da promessa, você se levanta. Cara, tinha uma promessa, está saindo sem nada, ninguém acredita, todo mundo fala, vai para onde eu não sei, mas ele prometeu. E ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Glória a Deus. Uma promessa. Abençoarei. Né? De ti farei uma grande nação. E te abençoarei. Engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Você não tem uma bênção. Você é. O pastor que tem coragem de viver pela fé, ele não tem. Ele é a bênção. A igreja que ele pega tem que crescer. A gente não pode ficar escolhendo igreja. Nós não podemos cair nessa onda do diabo. Eu vou escolher a melhor igreja. Não. Deus é quem escolhe. Porque eu não tenho uma bênção. Eu sou a bênção. Pastor que fica escolhendo a melhor igreja, o melhor campo, fica tentando manipular o líder, o presidente ministerial. Ó, me põe ali porque aquela igreja lá tá boa. É porque está andando por vista, meu velho. Não está andando por fé. Ele não está ali na direção de Deus. Ele está ali na direção dele. Na direção dele mesmo. Forte isso. E te farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem. Não é isso? Engrandecerei o seu nome, se tu uma bênção. Verso 3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei. Isso aqui é de arrepiar, viu? Porque a gente tem um chamado. E quem abençoa esse ministério é abençoado. E quem amaldiçoa esse ministério é amaldiçoado. Olha como é, isso aqui é de arrepiar. E falta temor hoje nas pessoas. Antigamente eu lembro, até no meu, não tem muito tempo, né? Porque antigamente dá a ideia que a gente está bem velho. Mas eu lembro dos obreiros falam assim, não fala não, pelo amor de Deus. Tinha um temor. Hoje em dia a gente vê um negócio que está tão escancarado. As pessoas saem falando. Verdade. Deus está dizendo aqui, ó, abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Aí o povo diz, ô bispo, o senhor joga praga? Eu não jogo praga em ninguém. Porque tem uma promessa de Deus na minha vida. Quem me abençoa é abençoado. Quem me amaldiçoa, naturalmente essa cara vai ser amaldiçoado. Se eu estou fazendo o que Deus mandou, eu estou no centro da vontade, eu estou no altar, quem me abençoa é abençoado. Você quer ser abençoado? Me abençoa. Diga para o seu vizinho, diga, quer ser abençoado, abençoa seu bispo. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei o quê? Os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que promessa poderosa. Vai, a gente largou a Bahia, vai para Goiás, vamos, Goiânia. A gente se perdia aqui na rua, aqui do lado aqui, ó. Não conhecia nada. E eu vim acreditando nessa promessa. Deus é comigo. Deus tem uma obra. E o apóstolo, quando ligou, ele falou assim, Santos, Deus me revelou que ele tem uma grande obra na sua vida em Goiânia. Eu disse amém. Ele disse, eu lembro como se fosse hoje, há 8 anos eu estou lutando para abrir a igreja novamente em Goiânia. Há 8 anos, nós tínhamos uma igreja e lá já perdemos, e eu venho orando, pedindo a Deus a oportunidade. Eu sempre sonhei em abrir o trabalho em Goiânia e esse é o momento. Eu estava em São Paulo, peguei o voo direto para Goiânia. O filho do pastor Firmino, onde estava tendo o evento, foi me buscar no aeroporto. Primeira vez que eu pisei aqui na cidade. Quando eu pisei na terra, eu falei, Deus, desci já do avião orando, seja feita a tua vontade. Senhor, se o seu servo, o apóstolo, disser para ficar, eu vou ficar. Então, se não é para ficar, não fala comigo, fala com ele. Porque tem gente que Deus fala com o líder uma coisa e com ele outra, né? Aí não bate. Não, o Senhor tem o coração do líder na mão e o Senhor inclina onde quer. A Bíblia diz que o coração do rei, da autoridade, está na mão do Senhor.
Inclina onde quer. Então, se o senhor tem um coração do líder e o senhor não quer, então tira logo. Porque estamos indo para a reunião. E vai bater o martelo, e se bater o martelo, eis-me aqui. Essa foi a minha oração, de entrega, está aqui. Você vai parar um ministério itinerante? Vou. Saindo de Ur dos Caldeus, eu estava vivendo um auge no meu ministério itinerante. Indo para cidades onde eu nunca tinha ido. Estados, São Paulo. Passei 40 dias em São Paulo fazendo cruzada. Igrejas, saía de uma e em outra. Era um convite atrás do outro. Saí de Ur dos Caldeus para poder ir para uma terra onde eu não sabia nem onde era. Goiânia, eu não sabia nem, tive que olhar no mapa. Não tinha nem ideia de onde que ficava Goiânia. Acreditando nessa promessa aqui. Existe uma promessa de Deus sobre nós. Aqui quem abençoa esse ministério vai ser abençoado. Toda pessoa que se levanta contra esse ministério é amaldiçoada. Porque está se levantando não é contra o bispo, contra o pastor Lidione, pastor Marco, pastor Luciano, não. Quando uma pessoa se levanta contra uma obra que é de Deus, é um projeto de Deus, vai parar, você diz assim, vai entardecer o processo, vai atrasar. Pode até ser que atrasou, mas existe uma promessa de Deus, ela vai crescer e vai continuar. E quem tentou parar, a maldição vem sobre a vida dessa pessoa. Você pode ter certeza disso. Essa semana, foi ontem, o apóstolo me mandou uma mensagem. Escuta aí a conversa da ex. Do que aconteceu. Fechou, chegando a 2 anos agora, né? Do problema que nós tivemos aqui. Um dos nossos pastores, dá o stop aí, foi acusado de estupro. Teve gente da nossa igreja, membros aqui da nossa igreja. Teve uma irmã, não está mais na igreja, saiu, ficou com raiva, saiu. Sabe o que é que ela disse? Tranquilo, que no dia da audiência eu vou depor a favor dele, eu vou depor a favor de todo mundo que o Daniel falou mal. Depois de 2 anos com ele, eu descobri que o Daniel é um monstro. O Daniel é um monstro. O Daniel, ele tem traços de psicopata. O Daniel, ele não tem jeito. Ele não... Eu tentei. Apóstolo, eu larguei a minha vida, eu nem trabalho mais. Olha, eu internei ele 2 vezes, compulsoriamente. Eu arrumei emprego para ele no Jovem Candango, que é uma vaga tão boa, tão difícil de conseguir, sabe? Para ele trabalhar. E aí eu coloquei ele no Conselho Tutelar do Gama, um órgão tão bom para trabalhar, para ele engajar, para ele ser alguém na vida, para ele ter o dinheiro, o trabalho dele. Ele furtou no trabalho no primeiro dia, foi demitido por justa causa. Ele está perdido nas drogas. O Daniel, ele quer ser bandido. Ele furtou meus vizinhos tudo. Ele destruiu a minha vida. Ele destruiu a vida do meu marido, que recebeu ele como um pai. E no início, eu quero te pedir perdão, porque no início eu acreditei no pai. Eu acreditei em tudo que ele me falou. Eu acreditei até que ele tinha sido estrupado, que ele falou para o delegado que tinha sido estrupado pelo pai. Se coloca no meu lugar como mãe. É lógico, eu corri atrás, entendeu? Mas hoje eu sei que é mentira, apóstolo. É mentira, tudo é mentira. Ele já me abandonou para ficar com um homem. Eu tenho prova de tudo que eu tô falando, tá? Eu tenho prova. O senhor pode falar pro pai dele ficar tranquilo e que se ele puder me perdoar um dia, que ele me perdoe. Eu sou mãe, entendeu? Eu fiz de tudo por ele. Apóstolo, eu tô doente. Meu cabelo caiu quase todo. Eu vou ter que fazer uma cirurgia. Eu não tenho mais saúde e eu desisti do meu filho. Eu desisti, não tenho... Agora eu vou pedir o senhor. O senhor fala pro pai dele prevenir um caixão, prevenir, porque a vida que ele tá levando, apóstolo, ele já levou, já tentaram matar ele várias vezes. Ele pega droga de traficante. Ele rouba os moleques que ele fica traficando na rua. Eu tô escondido dentro do mato. Você sabe onde que eu vim parar? Em Lusiânia, dentro de uma chácara escondida, pra ele ficar aqui quieto. Ele aprontou aqui também e me ameaçou de morte. Eu já registrei BO. O promotor tá me ajudando. O promotor vai tirar ele hoje de dentro da minha casa. Ele vai ser detido. Ele vai sair só de maior, entendeu? Ele vai sair só de maior. Eu já conversei com o promotor, eu já pedi ajuda para ele, eles vão tirar ele daqui de dentro. Abrigo nenhum quer mais ele, porque ele briga com todo mundo, ele ele trafica dentro dos abrigos. Já saiu aqui até no DF alerta com droga, vendendo. É só o tamanho do tormento que ele trouxe, ele prejudicou a vida do pai, da